Bom, nós vimos anteriormente um processo para comparar médias que são dependentes. Mas e quando elas não são? Então, nesse caso, elas serão independentes e teremos um novo tipo de teste a ser considerado. Aqui nós também iremos realizar um teste considerando que a variância populacional é desconhecida. Nesse tipo de teste, nós temos duas formas também para proceder. Podemos ter a situação de que a variância populacional das duas amostras são supostas iguais, ou que as variâncias populacionais são supostas desiguais. E aí, usamos nesse caso teste F para comparação entre as duas variâncias populacionais, a fim de observarmos se elas são homogêneas ou não e que nos indicará qual método também devemos usar. Nesse caso, o teste F é só para averiguar o comportamento das variâncias das duas amostras. Ele deve ser realizado sempre antes do teste entre as médias dos dois conjuntos. E o teste ele tem essas hipóteses para serem testadas, ou seja, a hipótese nula é que as variâncias amostrais elas serão iguais, e a hipótese alternativa é que a variância do grupo 1 é maior do que a variância do grupo 2. Esse teste ele será realizado por meio do Excel, que vai nos ajudar a determinar um parâmetro chamado P, que nos auxilia na conclusão do teste. Quando aqui no caso, se o P obtido lá ele for menor que 5%, então nós rejeitamos a hipótese nula, ou seja, as variâncias são realmente desiguais, que é isso que a gente pode concluir ao final. E se o valor de P calculado ele for maior que 5%, então nós aceitamos a hipótese nula, ou seja, nós vamos concluir que realmente as variâncias são iguais. Vejamos então um exemplo de como determinar esse teste F. Nós vamos testar a homogeneidade então das produções de duas variedades de milho em toneladas por hectare, cujas amostras são dadas por esses dois valores aqui, né? A variedade A e nós temos a variedade B aqui separadamente. Então, pessoal, aqui no Excel nós temos os dados exibidos lá nos slides, né? Nós temos a tabela com a variedade A e a variedade B. Aqui nós faremos o teste F para determinar o valor de P, a fim da gente comprovar que as variâncias populacionais são iguais ou desiguais, pois assim a gente vai realizar então um teste adequado para as médias independentes. E para fazer esse teste aqui no Excel, vocês vão selecionar a guia dados, e em seguida seleciona a opção análise de dados. Na janela que se abrir aqui, vocês vão selecionar a opção teste F, duas amostras para variâncias. Em seguida, clique em OK. Nessa janela você vai informar dados importantes, que são os intervalos que contêm as informações das duas variedades, né? O valor de alfa, ou seja, do nosso nível de significância, e onde esses dados vão ser projetados. Então aqui, intervalo da variável 1, você vai clicar nesta opção para selecionar os valores que vão ser da nossa primeira variável, ou seja, da nossa primeira amostra. Vou selecionar então aqui do primeiro até o último, e veja então que ele automaticamente já coletou o endereço dessas células. Você não precisa alterar mais nada aqui. Agora vamos informar o intervalo da variável 2, ou seja, da nossa segunda amostra. Clique aqui para que o cursor fique aqui piscando e que os dados que você vai inserir vão ser inseridos nesse local. Então aqui você vai selecionar do primeiro ao último valor, e aqui também vai ficar escrito qual é o endereço dessa célula que contém as informações. Em seguida você ajusta aqui o nível de significância, onde tem escrito aqui alfa, nós vamos colocar 5%, 1%, 10%, conforme for o problema. Aqui eu vou deixar esse 5% mesmo, tá? E agora vamos configurar o intervalo de saída. Basta vocês selecionar então aqui uma dessas três opções. Vocês podem optar por intervalo de saída, então você informa ao programa uma célula onde vai ficar representados os resultados do teste F para os dados que você possui aqui. Ou você pode selecionar, no caso, a opção nova planilha, para que este resultado do teste F seja exibido em uma nova planilha aqui deste arquivo. Ou uma nova pasta de trabalho. Então ele vai criar um novo arquivo e vai exibir esse teste F nesse novo arquivo. Mas aqui no caso, pode selecionar a primeira opção mesmo, intervalo de saída,
é só você ficar atento aonde o seletor, né, que é essa caixinha aqui, está posicionado. Nesse caso aqui, então, é que vai ser inserido os meus valores, né, o meu resultado do teste F. Então, você pode selecionar qualquer local. Você, para selecionar, vai clicar aqui, em seguida nessa setinha para cima, e aí você seleciona aqui qual é o local que você quer que ele seja inserido. Se você não quiser fazer isso, é só você observar onde este seletor estiver marcado, é onde ele será inserido o teste F. Então, vou deixar aqui mesmo, não tem problema. Volto aqui e clico em OK para finalizar o processo. Então aqui ele já exibe para nós, né, os resultados que obtivemos aqui com o teste F, com duas amostras para variâncias. Observem que aqui na variável 1, né, ou seja, nessa coluna, seria para a nossa variedade A. A variável 2, né, seria então para a nossa variedade B. Aqui nós temos nessa linha as médias, né, para os dois conjuntos. Então, para a variável A, ou para a nossa variedade A média é igual a 1,34. Para a variedade B, né, nós temos que a média é 1,8. A variância também, a gente já tem aqui os dois valores, né? A variância da variedade A é 0,023 e da variedade B, 0,015. São 5 observações, né? Cada grupo tem aqui 5 observações. Os graus de liberdade, né? Já que nós temos 5 observações menos 1, resulta então em 4 graus de liberdade. Aqui nós temos o valor F, e é este valor que vocês devem observar para fazer a conclusão do nosso processo aqui. Veja então que o nosso valor aqui, né, o valor P, ele é igual a 0,3444 aqui, né? Então ele é um valor igual a 34,44%. Isso é um valor maior do que 0,05, ou seja, do que 5%. Então, conforme a gente observou lá nos slides, esse valor, né, P aqui que a gente obteve, é maior do que 5%, então nós aceitamos a hipótese nula, ou seja, no nosso caso, a hipótese nula é que as variâncias populacionais são iguais. Então, neste caso, aqui com o teste F, a gente vai concluir que as variâncias da variedade A e da variedade B são iguais. Então, após concluído que as amostras possuem variâncias populacionais iguais ou diferentes, vamos então ao processo de análise das médias. Aqui nós vamos supor inicialmente que as variâncias populacionais são iguais. Dessa forma, para realizar então o teste, vocês devem construir as hipóteses alternativas e nulas, né? Depois, determinar o valor do parâmetro t calculado, que será através dessa fórmula. Ela é bem estranha, né? Mas veremos nos exemplos a seguir que é bem tranquilo de trabalhar com ela e com uma boa calculadora científica vocês vão determinar isso com facilidade. Além disso, vocês vão determinar o valor de t crítico igual feito anteriormente, mas com uma ressalva aqui, que os graus de liberdade a ser determinado é através da fórmula N1 mais N2 menos 2, onde N1 e N2 são o tamanho das duas amostras que vocês coletaram aí para os dois grupos, né? Então, para o grupo 1 e para o grupo 2, no caso. Agora, quando as variâncias forem desiguais, né, observada através do teste F, o processo aqui vai ser o mesmo. A diferença é só nas fórmulas do t calculado, né, que é dado por essa fórmula aqui, e dos graus de liberdade que passa a ser determinada por essa outra fórmula aqui. Então vejamos esse exemplo. Temos o seguinte enunciado. Os tempos gastos na manobra dos arados Fuçador e Erechim foram os seguintes. Então aqui nós temos as nossas amostras para cada um dos tipos de arados. Espera-se então que o arado fuçador produza melhores resultados, ou seja, ele gaste menos tempo na manobra. Então vamos testar a hipótese de que as médias de tempo gasto não diferem significativamente ao nível de 5%. Então, conforme aqui a nossa última parte do enunciado do problema, as hipóteses devem ser construídas da seguinte forma. O H0, ou seja, a nossa hipótese nula, será então que a média do arado fuçador vai ser igual à média do arado Erechim, e a hipótese alternativa é que a média do arado fuçador vai ser menor do que a média do arado Erechim.
Pois aqui no caso nós queremos testar que as médias de tempo gasto elas não serão diferentes, ou seja, serão iguais, mas como é esperado que o tempo médio gasto pelo arado fuçador seja melhor do que o arado Erechim, então a hipótese alternativa é que a média do arado fuçador será menor que a média do arado Erechim, ou seja, esperamos que o tempo gasto aqui pelo arado fuçador será menor do que a do arado Erechim. Agora, como podemos ter variâncias iguais ou desiguais, temos que realizar o teste F aqui antes. Então, pessoal, aqui no Excel nós já temos os nossos dados amostrais, onde nós faremos a análise, né, do teste F para verificar se as variâncias populacionais são iguais ou desiguais, pois isso vai nos permitir observar como vai ser realizado o teste das médias independentes. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos clicar na guia Dados, em seguida na opção Análise de Dados. Nessa janela que abre, nós vamos selecionar novamente a opção Teste F, 2 amostras para variâncias. E aí vamos clicar em OK. Aqui nós vamos inserir então os intervalos que compõem cada uma das nossas variáveis. Vou clicar aqui então no intervalo da variável 1, vou selecionar esse conjunto de dados. Então aqui ficou o endereço desses dados. Agora, o intervalo da variável 2, que vai ser, então, as amostras, né, do nosso arado Erechim. Então, vou selecionar aqui do primeiro até o último, ficando, então, este endereço aqui. Agora, nós vamos informar, né, o valor de alfa. Nós vamos deixar aqui 0,05, porque é 5% que nós queremos. Então, agora eu vou configurar o intervalo de saída, né? Nós vamos clicar aqui nessa seta, vamos selecionar aqui este local, e vamos agora dar OK, né, para ele realizar o teste F. Então aqui está o nosso teste F. A variável 1, no caso aqui, então, são os dados amostrais referentes, né, ao nosso arado fuçador. A variável 2 são, então, os dados referentes ao arado Erechim. E aqui nós temos a média, a variância, o número de observações, os graus de liberdade para cada uma dessas variáveis, né. É interessante que vocês peguem esses resultados aqui, pois a gente vai utilizar nas fórmulas a seguir, né? E aqui nós temos o valor de P, né, associado ao nosso teste F, que é igual a 0,36, né? Então aqui no caso, nós temos que o valor de P é igual a 36%, então indica que ele é maior do que 5%, que por sua vez nos indica então que a hipótese nula deverá ser aceita. Logo, as variâncias populacionais elas são iguais. Então, pessoal, como o valor de P é igual a 0,3614, que é maior que 5%, então devemos aceitar a hipótese de variâncias semelhantes, ou seja, elas serão iguais. Então, o nosso teste ele deve utilizar as fórmulas previstas para esse caso. Esse teste F, feito aqui no Excel, ele ajuda muito porque, com base nos dados do Excel, nós temos as médias e variâncias dos dois conjuntos de dados, né? Então a gente não precisa ficar aqui calculando manualmente, né? E na atividade avaliativa vocês podem usar o Excel aqui nesse momento, né, para obter a média e o desvio padrão também nas questões que forem relacionadas a esse tipo de situação. Vamos então agora determinar os valores de T para realizar o nosso teste final. Então nós vimos anteriormente, né, que as médias e os desvios padrões para cada amostra, né, serão esses valores. Vamos determinar então aqui o valor de T calculado através da fórmula associada ao caso em que as variâncias são semelhantes. Então é essa fórmula que a gente utiliza aqui no caso, tá? Substituindo então os valores aqui nessa nossa fórmula e resolvendo estes cálculos, né, ao final nós temos que o T calculado é menos 10,7261. Só uma ressalva aqui, pessoal, a diferença entre as médias populacionais, que seria utilizada aqui neste momento, vocês devem lembrar que sempre ela vai ser igual a zero aqui no caso, tá? Então, os demais valores vocês vão pegar através do teste F que nós fizemos lá no Excel. É só substituir e aqui é uma aritmética bem simples de resolver e vocês podem utilizar o Excel ou uma calculadora científica para determinar esses resultados. Então, relembrando, o nosso teste é unilateral à esquerda e tem variâncias supostas iguais. Portanto, para calcular os graus de liberdade do nosso T crítico, né, nós usaremos a fórmula que é N1 mais N2 menos 2, onde N1 e N2
são os tamanhos amostrais de cada um dos grupos, né? Como eles têm tamanhos amostrais iguais, será igual então a 11 mais 11 menos 2, que resulta em 20. Então, o nosso T crítico é definido por 20 graus de liberdade e 5%, onde essa área está armazenada em um dos lados apenas da nossa cauda, né? Então, aí, com base a nossa tabela T de Student, o valor de T crítico, que no caso vai ser de 1,725. Então, vamos analisar a situação. Lembremos que a hipótese alternativa afirma que a média do arado fuçador é menor do que a média do arado Erechim. Portanto, nós temos um teste unilateral à esquerda, onde então temos que a região de cor azul é a região de aceitação da hipótese nula, e a região em branco, representada apenas por essa parte da cauda, é a região de rejeição. Então vejam que a nossa região de aceitação refere-se ao nível de confiança que queremos que seja de 95%, e os 5% que usamos durante o teste está então compreendido na região de rejeição. Além disso, o valor de T que determinamos na nossa tabela T de Student é igual a 1,725, mas como ele é um teste unilateral à esquerda, então ele será negativo. Assim teremos que este valor crítico está aqui localizado neste ponto. Agora falta localizar o nosso valor de T que foi calculado, como seu valor é menos 10,7261, então ele está localizado aqui neste ponto, né? Bem afastado, quase nem aparece aqui no nosso gráfico. E ele está, nesse caso, após o valor crítico. Assim, como vocês podem observar, o nosso valor T calculado está fora da região de cor azul, que é, então, a área de rejeição da nossa hipótese nula. Logo, nós iremos rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. E, como conclusão, podemos estabelecer que, como o valor calculado, menos 10,726, cai na região de rejeição de H0, ou seja, da nossa hipótese nula, concluímos a favor da nossa hipótese alternativa. Ou seja, como a hipótese alternativa supõe que a média de tempo do arado fuçador é menor do que a média do arado Erechim, concluímos, portanto, com confiança de 95%, que o tempo gasto na manobra com o arado fuçador é realmente inferior ao arado Erechim. Agora vejamos um último exemplo. Temos o seguinte: em um centro agrícola, deseja-se testar o efeito de determinado fertilizante sobre a produção de trigo. Para isso, escolheram-se 24 áreas de terra, cada uma com 5 metros de comprimento por 2 de largura, o que resulta então em 10 metros quadrados, de uma grande área homogênea. Metade dessas unidades são tratadas com fertilizante, enquanto a outra metade não recebe o fertilizante. E este teste ele é denominado de tratamento-controle. A produção média de trigo sem fertilizante foi então de 1.260 kg por hectare, com desvio padrão de 730 kg por hectare, enquanto que a produção média com fertilizante foi de 1.710 kg por hectare, com desvio padrão de 280 kg por hectare. Pergunta-se então, podemos afirmar que houve aumento significativo na produção de trigo devido à utilização do fertilizante? Ou seja, a média de trigo cultivado com fertilizante foi maior do que a média do trigo cultivado sem fertilizante? Bom, pessoal, esse exemplo aqui eu selecionei porque o teste F, quando você não conhece os elementos da sua amostra, ele deve ser realizado de outra forma. Então, o teste F para a comparação de variâncias populacionais segue com as mesmas hipóteses que fizemos com o teste quando usamos o Excel, né, que são essas aí. A diferença é que iremos determinar um F calculado através dessa fórmula aqui. A variância, então, do grupo 1, dividido pela variância do grupo 2, vai nos dar o valor do F calculado. E o F crítico que nós vamos determinar através de uma tabela, vocês vão precisar dos graus de liberdade associados, né, à nossa amostra 1 e também aos graus de liberdade associados à nossa amostra 2 e também ao nosso valor de alfa, ou seja, do nosso nível de significância. Nós veremos como isso vai ser feito também no nosso exemplo aqui. E a conclusão do teste ele pode ser feita assim da seguinte forma: se o F calculado ele for maior do que o F crítico, então nós rejeitamos a hipótese nula, né? Ou seja, as variâncias populacionais elas são diferentes. E se o F calculado for menor do que o F crítico, então nós aceitamos a hipótese nula, ou seja, as variâncias populacionais serão iguais.
Então vejam que o processo é bem parecido com o anterior, mas aqui nós vamos usar valores da tabela F, né, para concluir se são iguais ou não as variâncias, pois a gente não possui, né, os nossos dados amostrais. Vamos então calcular primeiramente o valor de f, que vai ser dado então pela razão entre a variância do grupo 1 dividido pela variância do grupo 2. Então, substituindo os nossos valores, nós teremos ao final o valor 6,7971. Agora vejamos o nosso valor f crítico, né? Então, como ele é definido por dois valores de grau de liberdade e pelo alfa, né? Nós temos o seguinte: cada uma das nossas amostras tem 12 elementos, então teremos então o grau de liberdade associado à nossa primeira variável vai ser 11, da segunda variável também será 11, e o nível de significância aqui no caso é de 5%. Então, como eu disse, nós vamos utilizar a tabela F, onde aqui nesse caso é sempre considerado que alfa é de 5%, e há outras tabelas também para outros valores de alfa, mas aqui na nossa disciplina vamos focar apenas no uso desse percentual. Então, como o numerador está associado ao desvio padrão, que é 730, temos que o seu grau de liberdade é 11, então selecionamos esta coluna aqui. Em seguida, nós selecionamos os graus de liberdade associados ao desvio padrão do denominador, que é 280, e tem também 11 graus de liberdade. Ambas as amostras elas têm o mesmo tamanho, como a gente já tinha observado, mas fiquem atentos caso elas sejam diferentes. Então, assim, ao selecionar a linha 11, que contém os 11 graus de liberdade, associados ao grau de liberdade do denominador, temos que ele se encontra neste ponto, indicando, portanto, que o valor de f crítico é 2,82. Portanto, aqui, como o f calculado é maior que o nosso f crítico, as variâncias populacionais elas são consideradas diferentes. Voltando então ao nosso exemplo, como as variâncias são diferentes, a fórmula é dada então do nosso t calculado, por essa fórmula aqui, substituindo então os valores associados, né, às médias do grupo 1, do grupo 2, da sua variância, do seu número de elementos, né, nós teremos estes resultados. E só uma observação aqui, como as médias populacionais a gente supôs anteriormente que elas serão iguais a zero, então aqui neste ponto nós teremos que a diferença entre as médias populacionais será igual a zero também. Então, realizando os cálculos, nós encontraremos o valor do t calculado, que é 1,994. Os graus de liberdade, né, para achar o nosso t crítico, nós vamos utilizar essa fórmula que envolve a variância e o número de elementos de cada amostra. Vocês vão substituir esses valores conforme cada um desses elementos das suas amostras. Vão realizar aqui o cálculo. Ao final nós encontramos 14,17, mas a gente sempre vai arredondar para mais, onde nós vamos obter então que os graus de liberdade aqui para encontrar o t crítico vai ser igual a 15. Portanto, com 15 graus de liberdade e com 5% para o nosso valor de alfa, lembrando aqui que o teste é unilateral, nós teremos que o t crítico é igual a 1,753. Assim, como temos um teste unilateral à direita, a nossa curva tem esse comportamento. A região de cor azul é a nossa região de aceitação da hipótese nula e tem 95% de confiança. A região branca, por sua vez, é a região de rejeição da hipótese nula, onde concentra, então, 5% de alfa. Nosso t crítico está aqui localizado, ele é igual a 1,753, e o nosso t calculado ele é um pouco maior que o t crítico, mas ainda assim ele está na região de rejeição da nossa hipótese nula. Assim, nós iremos rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. Por fim, nós concluímos que, como o valor calculado 1,994 cai na região de rejeição da hipótese nula, concluímos a favor da hipótese alternativa, ou seja, como a hipótese alternativa supõe que a média de produção de trigo com fertilizante é maior do que a média de produção de trigo sem fertilizante, podemos concluir, portanto, com confiança de 95%, que o fertilizante provocou um aumento real na produção de trigo. Bom, pessoal, era isso que tínhamos para discutir aqui nessa videoaula. Espero que tenham compreendido esses conceitos e na próxima e última videoaula continuaremos os testes.
mas agora para outros parâmetros. Volte sempre ao conteúdo aqui apresentado para compreender esses conceitos, fazendo as anotações quando necessário, e na aula síncrona dessa semana discutiremos as dúvidas. Mas antes disso, vocês podem entrar em contato comigo pelo nosso grupo do WhatsApp. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.